Às vezes as pessoas acham que o processo delas com os vídeos é assim, quando na realidade, gente, é justo. E eu lembro que eu sofria demais, né? Porque, tipo, tem parte que foi feito, certo? Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vlog aqui no canal. E eu tô falando agora como se eu não tivesse sumida durante quase 2 meses, eu acho. Mas enfim, eu fiquei hoje o dia todo aqui no computador do meu irmão trabalhando. Às vezes eu uso o computador do meu irmão e não o meu notebook, porque eu acho um pouco melhor, de vez em quando, o computador dele. E agora já são 5h20 da tarde. Já tomei banho, porque eu não tava aguentando de calor, tive que tomar um banho. E agora eu tô finalizando aqui no computador. A ideia desse vlog é pra eu fazer um detox das redes sociais, porque ultimamente eu tô me sentindo muito sugada pelo TikTok, pelos shorts, por tudo que é vídeo curto. Então, eu tô realmente me sentindo muito sugada. Então, hoje eu acordei, vocês viram aí, eu fui tomar café. Tomei café sentada ali em frente de casa. Pra tomar um ar de manhã, sabe aquele ar matinal gostoso. Não fiquei vendo vídeos curtos, então foi uma pequena vitória pra mim, porque quase todo dia de manhã eu acordo, já pego o celular, já vou ver vídeo, já começo a encher a minha mente de várias coisas. Então eu falei, não, hoje eu vou acordar cedo, vou tomar um café com calma. E foi isso que eu fiz, eu já fiquei bem melhor. Hoje eu foquei nas coisas que eu tinha que fazer durante o dia. E o único momento que eu fiquei um pouquinho no TikTok foi por 20 minutos, eu acho. Então, não foi por horas e horas e horas, o que já é bom. Eu queria ter ficado hoje o dia todo sem ter entrado em nenhuma rede social, mas eu não consegui. O que tá ok também. 20 minutos também no TikTok não vai matar, eu espero. E agora, eu tô com a noite mais livrezinha, então talvez eu vá escrever um pouquinho, ou assistir um anime com o meu irmão que a gente tá assistindo. Eu e meu irmão, a gente sempre tem várias dinâmicas aqui em casa. Eu escolho uma série pra ele assistir e ele escolhe alguma coisa, alguma série, algum anime pra eu assistir, e a gente meio que faz isso um pelo outro. Então eu assisto uma coisa que ele gosta e ele assiste uma coisa que eu gosto. O anime que ele escolheu pra gente assistir é Attack on Titan, e eu tô gostando, é um anime bem legal. E a série que eu escolhi pra ele assistir comigo foi Breaking Bad. Eu adoro essa série, é uma série muito boa mesmo. E ele ainda não tinha assistido, então a gente tá gostando bastante. Tanto eu do anime que ele escolheu, tanto ele da série que eu escolhi. E eu acho que é isso. Eu quero também, essa semana, focar em fazer coisas manuais também. Não só ficar no celular no momento de folga. Então, quero fazer coisas que estimulem o meu cérebro. Então, esse ano eu vou fazer cartões de Natal pra minha família e pros meus amigos. Eu tô muito animada, porque eu vi vários cartõezinhos de Natal como referência. E eu adoro fazer coisas à mão. Então, é isso que eu vou estar fazendo. Eu já cortei os papéis, já cortei o papel canson no formatinho que eu queria, já fiz uns rascunhos de desenho. Amanhã, provavelmente, eu vou lá comprar tinta guache pra eu poder pintar. E é isso, gente, eu tô muito animada.
pra esse vlogzinho, né? Fazia tempo que eu não aparecia aqui no canal. Sobre livros. As minhas leituras estão muito paradas, então também quero voltar a ler. Mas eu sinto que o meu cérebro tá muito viciado em dopamina rápida. Então eu acho que eu não vou conseguir voltar a ler o quanto eu tava lendo no começo do ano. No começo do ano eu tava lendo bastante. Mas se eu conseguir tirar uns 30 minutos por dia pra ler um pouquinho, pelo menos, já vai ser ótimo. E é isso, gente. Depois eu vou mostrar os cartõezinhos de Natal pra vocês. Fiquem com o vlog. Oi, gente. Bom dia. Hoje já é quarta-feira. Eu não filmei nada ontem na terça, porque eu não fiz nada demais. Na verdade, eu até fiz, mas eu esqueci de gravar. Então, vou mostrar agora pra vocês. Ontem eu só fiquei trabalhando, e depois que eu terminei de trabalhar, eu fui lá numa loja comprar tinta guache, uns pincéis. Acabei comprando uns caderninhos, porque eu adoro caderninhos. Esse aqui é pautado, e esse daqui não. E eu fui comprar tinta guache e pincéis, porque acho que eu falei pra vocês, né, que esse ano eu vou fazer cartões de Natal pra minha família e pros meus amigos. E eu já terminei de fazer... Terminei não, falta um. Os cartões dos meus amigos, eu vou ver eles no sábado. E aí eu desenhei e pintei. Peguei algumas inspirações do Pinterest, porque eu não tava muito inspirada. E aí eu fiz tudo com tinta mesmo. Tinta guache, eu gosto de pintar com tinta guache. E aí eles são tipo cartõezinhos, aqui dentro eu vou escrever alguma coisa. Tem esse aqui também, esse aqui. E esse aqui foi o que deu errado. Foi o único que deu errado na hora de pintar. Eu tentei fazer uma outra técnica na hora de pintar, então ficou feio, deu tudo errado. Eu vou ter que refazer. E eu quero mostrar pra vocês também que eu imprimi algumas coisinhas, tipo uns adesivos pra eu colar nos cartõezinhos. Alguns são tipo estilo selo. E eu peguei no Pinterest também essas imagens, imprimi numa folha adesiva, então aqui eu consigo, como se fosse um adesivo mesmo, tipo assim. E aí é uma folha adesiva, porque eu queria colar alguns selinhos nas cartas, como se fosse de verdade, sabe? E aqui dentro tem várias. Não tem só selo, tem também algumas figurinhas. E eu imprimi, recortei tudo isso, deu um trabalhinho, mas eu gostei. E é muito, muito fofo, olha isso, gente. Eu adoro coisas manuais, artesanais. E eu tô orgulhosa de mim que ontem eu não entrei em nenhum momento no TikTok. Só no Reels do Instagram também não consegui, não sou de ferro. Mas o Reels do Instagram não me puxa tanto quanto o Reels do TikTok. Então, um pouco menos pior. E olha isso, gente, que fofo. Muito fofinho. E tem uns assim também, ó. Fazer coisas manuais eu acho muito legal pra passar tempo. Em vez de só ficar no celular o tempo todo. Outro hobby que eu tô tendo agora, que, tipo assim, eu tirei da minha cabeça esse hobby. Eu vou mostrar pra vocês depois. Mas tem a ver com escrita e livros, essas coisas. E eu fiz um pouquinho dele na segunda-feira. É muito bom, gente. Simplesmente um dos melhores hobbies que eu descobri. Mais tarde eu mostro pra vocês. Another video taken off the internet. I just want you, yeah. Have a couple kids, got the whole heart looking around.
Gente, pra contextualizar vocês, eu tô agora escrevendo um outro livro. Sim, eu ainda não terminei o livro de fantasia que eu tava escrevendo nos vlogs passados, mas eu percebi que eu tava com um bloqueio muito grande pra desenvolver aquele livro. Então, umas semanas atrás eu tive essa ideia desse romancezinho clichê e eu queria muito desenvolver ele. Eu comecei a desenvolver ele na minha cabeça, depois eu fui passando algumas coisas pro papel. E eu queria falar pra vocês sobre o processo criativo que eu usei pra desenvolver essa história e que agora eu tô escrevendo. Eu estou no capítulo 3 agora. E, inclusive, eu já imprimi o capítulo 1 e o capítulo 2, porque eu tô usando um método pra escrever completamente diferente do que eu já usei antes e tá super funcionando pra mim. Então, eu queria compartilhar com vocês esse método, passo a passo de como eu tô fazendo pra desenvolver essa ideia. Então, bora lá. Então, a primeira coisa que eu fiz foi pegar a minha prancheta, eu tenho uma prancheta, colocar um papel sulfite aqui nela e comecei a fazer um brainstorm, né, que nada mais é do que você jogar várias ideias que você acha que vai ficar legal nessa história no papel. Então eu coloquei aqui protagonista menina, 17 anos, e o protagonista menino, de 18 anos. E a partir disso, eu fui puxando várias setinhas e colocando características da personalidade deles, detalhes da vida deles. Então, fui colocando aqui tudo que eu queria que eles fossem. Então, por exemplo, o meu protagonista menino dessa história, ele toca guitarra. Então, veio na minha mente que eu queria que ele tocasse guitarra, eu escrevi aqui, toca guitarra. E assim eu fui indo, gente. Eu fui puxando várias setinhas, colocando várias características, até que eu chegasse nos 2 personagens que estavam na minha mente, de como eu queria que eles fossem, falando, né, sobre a personalidade deles. Aqui em cima eu fui escrevendo uns tropes que eu queria que essa história tivesse. Então, essa história é um enemies to lovers, ou seja, de inimigos para amantes. Então, eles vão começar não se gostando, depois eles vão se apaixonar. Enquanto eu ia fazendo isso, né, puxando várias setinhas e colocando cada vez mais detalhes, eu ia já imaginando músicas que eu achava que combinassem com essa história, que eu achasse que combinasse com a protagonista menina e com o protagonista menino. Então, aqui eu já coloquei algumas músicas que estavam vindo na minha cabeça, anotei elas aqui pra não esquecer. O que leva a gente ao segundo passo, que é criar uma playlist completa da sua história. E quando eu falo completa, é completa mesmo. Você vai colocar músicas desde o começo da história, que combinam com o começo da história, músicas que combinam com o meio da história e músicas que combinam com o final da sua história, meio que criando como se fosse uma linha do tempo através de músicas. E isso ajuda demais na história, gente. Demais. Então, a minha playlist, ela já tem 23 músicas e ela tem uma duração de 1 hora e 22 minutos, o que é muito legal, porque toda vez que eu não tô com muita inspiração pra história, toda vez que eu ouço a playlist completa, me vem novas ideias, me vem novas situações que os protagonistas poderiam estar, então ajuda demais, gente. A minha playlist, ela tem desde rock até pop, até pop brasileiro, então tem de tudo. Toda música que eu acho que combina com eles, com um casal, ou com alguma situação que eles estão passando, eu coloco a música nessa playlist. Depois que você fez isso, for colocando as músicas na sua playlist, você pode já começar a imaginar as situações que os seus protagonistas vão estar na história, né? E pra isso eu tô usando um site muito legal que chama Milanote. Esse site, ele permite que a gente crie vários cards, várias coisas, é bem livre, você pode puxar setas, você pode criar observações, e nesse site eu tô usando ele pra anotar as cenas que vem na minha cabeça, logo quando vem uma cena eu já anoto, pra eu não esquecer. E aí chegou uma hora que eu tava só ouvindo a playlist, as músicas da playlist, e estavam vindo várias cenas na minha cabeça, imaginando situações, e eu ia anotando tudo nesse site, né, nos bloquinhos de nota que tem lá, e aí chegou uma hora que ficou bem cheio lá, de situações que os protagonistas estavam passando. E aí foi nessa hora que eu comecei a colocar em ordem as situações que iam acontecer, né? Então, eu coloquei todas as situações na ordem que eu queria que elas acontecessem. E aí foi quando eu percebi que eu já tinha material bastante pra eu começar o primeiro capítulo do livro. E eu não esperei, gente. Eu não criei o planejamento do livro inteiro pra começar a escrever dessa vez. Quem acompanha os meus vídeos sabe que o meu outro livro, eu fiz um planejamento inteiro do começo ao fim, capítulo 1 até o último capítulo do planejamento, de tudo que ia acontecer na história. E isso me ajudou bastante, eu tenho aquela história bem clara na minha cabeça, mas pra essa história eu resolvi fazer diferente, eu resolvi
planejar e escrever, planejar e escrever. Então, quando eu percebi que eu já tinha material suficiente pro capítulo 1, eu já fui lá e escrevi o capítulo. E uma coisa que eu fiz também logo em seguida, que eu terminei de escrever o capítulo 1, foi imprimir ele. Então, eu tenho uma impressora aqui em casa, eu consigo imprimir, o que é muito bom, porque para esse primeiro rascunho da sua história, você ter ela em mãos, eu acho que dá um incentivo a mais para você continuar escrevendo. Então, quando eu imprimi, eu dei pro meu irmão ler, que é uma pessoa de confiança, uma pessoa que eu sei que me ajudar na crítica do livro, coisas que ele acha que poderiam ser melhores, alguns pontos, então eu dei pra ele ler. Ele fez algumas anotações aqui e me fez perceber furos também na história, que já tinha furos já no primeiro capítulo. Então, é muito bom você ter os capítulos em mãos. Esse método que eu tô usando. Então, toda vez que eu termino um capítulo, eu já vou lá e imprimo. Já tô aqui, como eu falei, com o capítulo 1 e o capítulo 2. E esse é o método que eu tô usando pra escrever esse novo livro e tá dando super certo pra mim. Eu tô adorando. Uma etapa que eu esqueci de falar, mas também que é muito importante pra mim, é visualizar os personagens. Então, eu criei uma pasta no Pinterest, que é um site que eu amo, né? Acho que todo mundo ama esse site. E nessa pasta eu coloquei imagens de como seria na minha imaginação, mais ou menos, o protagonista menino e a protagonista menina. Então lá tem foto deles em casal, tem foto deles sozinhos, tem o estilo deles, e isso ajuda demais na história, gente. E também traz muita inspiração, né? Quando você abre a pasta do Pinterest pra você ver como é que são seus personagens. Então, esse combo de coisas, a playlist cheia de músicas que remetem aos seus personagens, à história, a pasta no Pinterest com fotos deles, a vibe, né, que eles passam, ajuda demais na hora de você escrever o seu livro, pelo menos pra mim, né, tô compartilhando essa dica com vocês, e eu espero que ajudem vocês, né, se vocês forem testar esse método. E é esse o método que eu tô usando agora. Como eu falei, eu não tenho um planejamento inteiro da história, então normalmente eu escuto a playlist repetidamente, e enquanto eu escuto, vem muitas ideias de coisas que podem acontecer na história, né? E aí eu abro o Milanote, anoto essas situações, anoto esses plots que eu quero que tenham na história. E quando eu percebo que já dá pra criar o próximo capítulo, eu vou lá e escrevo o próximo capítulo. E é assim que eu tô fazendo, gente. Eu espero que tenha dado pra entender mais ou menos como é que eu faço. Não sei se eu consegui explicar muito bem. Então, a minha meta é escrever um capítulo por dia. E até que tem dado certo. Hoje é segunda-feira. Eu comecei na sexta-feira a escrever, eu acho. Sexta ou na quinta. E aí eu escrevi o capítulo 1. Depois eu escrevi o capítulo 2, domingo eu fiquei de boa, não escrevi. E hoje eu tô terminando agora o capítulo 3. E eu tô muito, muito, muito animada com esse projeto. E eu espero que dê certo, gente. É isso.